Olá! Mais de 15 mil mulheres jornalistas estão empregadas em veículos de comunicação. No Mídia em Cheque de hoje, vamos falar sobre a representatividade feminina no jornalismo. Nossos convidados para esse bate-papo são a Janaína Ville, repórter da Universidade e também do Diário de Santa Maria, e a Angélica Varaschini, trabalha como repórter na TV Santa Maria e é jornalista esportiva na Rádio Membuí. Sejam bem-vindas. Obrigada. Apesar desse número parecer alto, ele compõe somente 37% do mercado de imprensa no país. Já os jornalistas do sexo masculino são mais de 26 mil, segundo os dados da Yorker, plataforma de comunicação corporativa desenvolvida pelo Comunique-se. Por que as mulheres ainda representam menos da metade do jornalismo? Tem a ver com uma questão histórica, né, Carol? A gente vê que o homem ele entrou antes no mercado de trabalho que a mulher, já vem de um longo caminho aí pela frente, seja em qualquer que seja a profissão, né, tanto no jornalismo como em qualquer outra profissão, o homem sempre ocupou esse espaço antes, mas é um espaço que a mulher vem conquistando ao longo desse tempo. Se a gente for olhar dos anos 2000 para cá, esse número cresceu muito do que no século passado e vem com essa independência que a mulher vem conquistando de querer também sair de casa e no jornalismo tem muito a ver com como a pessoa atua, né? É algo que tu lida muito com pessoas e o homem sempre ocupou mais essas posições de liderança e também de destaque, né? Como é o caso do jornalismo, a mulher sempre trabalhou com profissões mais que ficasse na retaguarda, dona de casa, enfim, que não aparecesse tanto, né? É algo cultural, né? Dentro da sociedade, né? Como a Jana trouxe, é histórico. E isso é em todas as profissões, né? A gente viu como era antigamente, a gente estudou como era. Por exemplo, tudo que a gente estudava, principalmente, né, o destaque, quem fez, quem criou, eram todos homens, né? E a mulher, ela, não sei se a gente podia falar em submissão, mas é que era assim, né? Era culturalmente, era histórico, era familiar que as coisas fossem assim. E com o passar do tempo, a mulher viu e disse, pô, peraí, calma aí, não é bem assim, a gente também pode. A gente também tem o direito a gente também quer, por que só a gente tem que ficar em casa, por que só o homem que tem que sustentar a casa? Então isso vem mudando. Os números, né, como tu bem falaste, ele parece um número pequeno, mas se a gente for comparar, ele é muito grande do que a gente viu há pouco tempo atrás. E eu acredito que essa projeção tende a aumentar com o passar do ano, justamente por isso, porque a igualdade vem chegando, né? A mulher vem buscando seu espaço, ela é tão capaz como qualquer homem em qualquer profissão e no jornalismo não é diferente, né? Então tem apresentadoras, tem repórteres, tem produtoras, tem cinegrafistas, né? Que vem buscando seu espaço e eu acho que, claro, a gente falar em igualdade hoje é uma realidade um pouquinho distante, mas ela vem se aproximando muito para isso. Sim. A inserção da mulher como apresentadora num telejornal brasileiro com visibilidade ocorreu só em 1996. Foi a Lilian Witt Fib, a antecessora da Fátima Bernardes do Jornal Nacional. A mídia é a única TV, a única mídia que é composta por mais da metade por mulheres, seguido do online. E mesmo que as mulheres estejam ganhando espaço na mídia, a rádio ainda é uma minoria da presença feminina, né? Trabalham cerca de 2 mil mulheres na rádio, enquanto homens são 11 mil. O jornalismo esportivo ainda é liderado por homens. O futebol é o esporte que ocupa a maior parte do espaço na imprensa brasileira. É um meio ainda dominado pelos homens, inclusive nas coberturas na mídia, né? Então, eu gostaria de saber, você sente que tem que estar provando a todo momento a sua capacidade como jornalista, principalmente esportiva? Quando eu comecei na rádio, né, na verdade, eu sempre tive uma paixão pela rádio desde a faculdade, né? Eu trabalhei na Rádio Universidade, era bolsista, comecei, mas nunca no setor esportivo, né? Foi um momento que a rádio deu abertura para a gente trabalhar mais a Rádio Universidade também, que foi muito legal isso, até mesmo em coberturas externas, em vestibular, enfim. E quando eu entrei na Rádio Membuí, por exemplo, hoje, desde que eu entrei até hoje, se a gente for falar de funcionária que trabalha na redação, eu sou a única mulher, né, na Rádio Membuí. No jornalismo esportivo, que a gente viaja muito para fazer as coberturas, é muito difícil ver uma mulher no campo, né?
Agora, no ano passado, desde que eu trabalho mais ou menos uns 4 anos com jornalismo esportivo, do ano passado, que deu porque quando a gente fazia uma cobertura, por exemplo, lá em Bagé, tinha uma menina que trabalha na rádio agora, em Rio Grande tem uma menina que trabalha na rádio também, né, fazendo jornalismo esportivo, mas a gente vê sim que é realmente um meio mais masculino ainda, o rádio. A gente vê muito mais não espaço, mas a gente vê muito mais mulheres na TV, por exemplo, né, ou como tu bem falaste, na mídia online, e na rádio ainda é um pouquinho difícil. Eu não sei se é por te dizer também que talvez a TV ela chame mais atenção, né? Desde que quando tu tá fazendo a faculdade, eu lembro que as minhas colegas, a grande maioria dizem, eu quero me formar para fazer TV, ou eu quero me formar, né, para trabalhar nesse meio. E então talvez venha também do interesse da mulher, né? Eu, por exemplo, eu sempre quis fazer rádio, desde de sempre, assim. E então é um meio que me chama muita atenção, é um meio muito gostoso de trabalhar, assim como a TV, mas tu tem um pouquinho mais de dificuldade de tu se inserir, porque sim, ele é mais masculino. Então, no início, sim, tu tinha que provar que tu era capaz, que tu podia fazer aquele trabalho, ou seja, toda hora tu tinha que dizer, não, pode deixar que eu faço. Tá, mas tu consegue? Não, eu consigo, pode deixar pra mim, que eu faço. E principalmente no esporte, principalmente dentro de campo. Então, tu tinha que provar. Hoje, não. Hoje, no meu caso, não, né? Todo mundo já, dentro da empresa, já sabe da minha responsabilidade, já sabe que eu sou capaz de determinadas coisas. Mas no início, sim, por tu ser mulher e tu se inserir num meio predominantemente masculino, tu tem que provar o teu diferencial. Tu tá ali, tu tem que provar por que tu tá ali. Porque senão um homem vai pegar teu lugar. Então, sim, tu prova e seja consciente disso. O rádio, na verdade, ele sempre foi considerado uma companhia do ouvinte, né, do público, e por isso acredito que mais homens têm ocupado essa função, porque muito se falou também que a voz da mulher era mais confortável do que se ouvir uma voz de um homem, que na verdade é só desculpa para não contratar mulheres, né? Mas por essa questão de ser companhia, de conversação, acredito que por isso desde sempre mais homens acabaram ocupando essa função, coisa que vem mudando também ao longo dos últimos anos. E eu, quando eu entrei lá na Rádio Universidade, no projeto esportivo, no meu primeiro semestre de faculdade mesmo, tinha uma única menina no projeto, entre 10 integrantes, e ela estava para se formar, então ela logo saiu. Então ela saiu e eu era a única menina lá dentro. E eu também tive muita dificuldade de me inserir, até de ficar desconfortável em algumas situações, mas eu percebo que a cultura também vem mudando, né? Trabalhar com pessoas jovens, meus colegas eram todos estudantes também, acredito que seja muito mais fácil do que tu te inserir numa mídia comercial, tradicional, que já é composta por pessoas com uma mentalidade um pouco diferente. Então eu me considero bastante privilegiada, assim, nesse meu começo, que eu já estou há 4 anos lá também na Rádio Universidade, e logo no começo a gente teve sempre muita liberdade de trabalhar lá dentro, tanto que a gente começou a fazer coberturas de vários esportes, inclusive futebol americano, que não era muito comum. Então, eu acredito que por ser uma emissora pública, né, por ter essa liberdade maior, foi um pouco mais fácil para mim, mas mesmo assim, ainda o número de homens ainda é maior do que de mulheres lá dentro, embora já tenha se igualado um pouco mais, né? Agora já somos entre 5 meninas lá, antes era só eu, agora já tem mais outras 4 meninas, então vai melhorando aos poucos. Sim, nos primeiros 20 anos da rádio, que era entre 1923 e 1943, o papel da mulher na rádio era mais como fazendo radionovelas, locutoras, exatamente, né? Então, porque era uma época que tinha muito machismo. O machismo não, a mulher era muito submissa, né? Então, o papel da mulher na rádio iniciou assim, né? Mais em radionovelas e como locutora. Ainda nessa parte sobre as dificuldades, eu trouxe um tópico que é o machismo e assédio na mídia. Entre os desafios que as mulheres trabalham no meio esportivo, elas estão os casos de machismo e assédio. Como, por exemplo, o caso da repórter Júlia Guimarães, que foi vítima de assédio sexual na Copa da Rússia, em 2018, enquanto ela fazia uma reportagem, um torcedor veio até ela e beijou no rosto, né? Então, ela falou que lá na Rússia havia sido a segunda vez que ela tinha passado por isso. Então, eu gostaria de saber de vocês se vocês já passaram por um momento como esse de discriminação, assédio, tanto por torcedores ou por colegas. Queria que vocês relatassem algum caso que vocês já passaram. A gente não precisa ir nem tão longe, né, Carol? Em Porto Alegre a gente vê também várias meninas. E eu acho que isso acontece
eu acredito, principalmente com quem faz torcida, né? A grande maioria das meninas ali da mídia da capital, elas acabam fazendo torcida. Então, torcida, tu tá no meio da galera que vai ficar brava se o time vai perder, que tá muito agitada, que tá muito feliz. Entrevistar torcedores também é complicado, sabe? Tem essa questão. A Jana, eu vejo que fica bastante... Eu comecei fazendo, quando eu comecei a fazer jornalismo, a reportagem da rádio, eu fazia torcida, né? Durou muito pouco o meu tempo na torcida, porque, enfim, logo eu ingressei como repórter de campo. Mas, assim, eu, particularmente, eu não considero que eu tenha sofrido nada muito grave em relação a isso. Tu ouve piadinha, tu ouve um fala aqui, um fala ali, um grito do torcedor, sabe? Tem isso, existe, agora não, agora comigo não, eles mais gritam me xingando, que como é que tu deixa que isso aconteça, mas antes era um pouquinho mais complicado, porque era a primeira inserção de uma mulher no campo, assim, sabe, no campo, na torcida, com eles, junto, sabe, mas em nenhum momento eu me senti extremamente ofendida com aquilo, sabe, não foi nada agressivo ao ponto de, tipo... de eu sentar e chorar. E isso aconteceu bem no início, quando eu comecei, porque eu sentia muita dificuldade no início. Assim, eu não entendia muito de futebol, eu tinha muito medo de perguntar, as pessoas te olhavam já com uma cara meio torta, assim, sabe? Então, assim, em relação a diretores, direção de clubes, assim, foi bem tranquilo, aqui em Santa Maria. Aqui foi muito tranquilo. Aconteceu algumas coisas com torcedores, né, no início ali, que era isso que eu falei, que eram algumas palavrinhas, né, algumas chamadas que aconteciam. Com os jogadores no início também, porque para eles estavam acostumados a ter só homens ali. Sim. Então, quando tu vê que chega uma mulher, e eu não sou só repórter, né, Carol, eu sou setorista, ou seja, eu tô todo dia lá. Todos os dias eu tô no treino do Inter e do Rio Grandense, nos jantares, nas festas, em tudo. Então, a minha presença, depois que ela começou a ficar constante, as pessoas se acostumaram com a minha presença lá. Então, hoje é muito tranquilo. Agora, quando tu vai pra fora, assim, quando tu vai pra fora, tu ouve, quando tu vai pra fora, te dói, porque muitas vezes tu dá vontade de te virar e dizer, tia, o que tu tá pensando? O que tu acha que eu sou pra te estar falando isso daí, sabe? Mas, né, a gente tá ali, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Mas eu nunca cheguei ao ponto de chegar a falar com a polícia ou, né, dar um BO ou algo nesse sentido. Não achei até então necessário, mas se for necessário, e como muitas vezes aconteceu, eu acho que é isso aí. Mulher tem que mostrar que, ela merece respeito. Se tivesse um homem, ele não ia fazer isso, né? E a gente tá ali para trabalhar, né, Jana? Sim, e muitas vezes sempre aconteceram esses casos, mas muitas vezes eles eram escondidos, né? Muitas vezes por medo da repórter de denunciar, enfim. Hoje, por mais que a gente fique escandalizado quando ainda aconteça, o lado positivo é que as pessoas estão denunciando e pessoas defendem também as repórteres nesse caso, né? No meu caso, é bem parecido com a da Angélica, assim. Eu fiz torcida por bastante tempo, intercalo fazendo torcida e reportagem de campo, e já aconteceu de torcedores no calor, me fez um gol de te abraçar, enfim, mas nada tão desrespeitoso que chegou a ser uma agressão ou um assédio de fato, assim. Sim. A gente percebe que é desconfortável, mas não chega a um ponto tão escancarado, assim. Eu percebo um preconceito, assim, mais velado mesmo, que a pessoa não chega em ti e fala, olha, tu não é mulher, tu não entende nada, sabe? Mas às vezes a pessoa tenta te desmerecer, assim, nas entrelinhas, sabe? E quando eu fui pra fora também, inclusive... Lembrando agora de um caso, quando eu fazia futebol americano, a gente viajava também por todo o estado e até fora do estado. E uma vez eu discuti com um dirigente de outro time, porque ele simplesmente estava sendo estúpido, não estava me respeitando lá. Enquanto eu era comentarista ainda naquela época, né? Então ele... não tava tratando a gente num geral bem, toda a equipe, mas eu, por ser mulher, ele acabou me destratando mais e usando nomes que ele não usou com os outros meus colegas que eram homens, né? Então acabou sendo bem complicado. E a gente sente, né, Jana? A gente sabe quando é algo legal, que nem tu falou, né, que o torcedor vai lá e abraça. Eu, por exemplo, eu conheço dos torcedores do Internacional, principalmente os que ficam ali na cadeira e tanto do Rio Grandense, eu conheço acho que 90%. Então eles vêm e te abraçam mas é um abraço legal, entendeu? Não percebe maldade. É algo de carinho mesmo, de respeito. Mas quando não é, a gente sabe que não é, porque é diferente. Sim.
E foram esses os casos, assim. Já aconteceu também de eu estar numa festa e encontrar determinado jogador e ele achar que tinha uma intimidade que não tem, só porque, enfim, conversava com ele de forma profissional. Ele não entendeu isso, achou que era algo mais e vem achando que tem uma intimidade que não tem. Mas nunca aconteceu, que nem esse caso que tu citaste, que aconteceu com a Júlia lá em Moscou, como aconteceu com a Renata de Medeiros, como aconteceu com outras repórteres. Camila Diesel, Da Guaíba também. Nunca aconteceu de chegar nesse fato, de ser uma agressão ou da pessoa tentar roubar um beijo, algo do tipo. Mas, de qualquer forma, é desagradável e é uma agressão verbal, né, que tu acaba sofrendo. Sim. Inclusive, em 2018 foi lançada uma campanha por jornalistas do meio esportivo, né? 52 jornalistas, elas fizeram um movimento, gravaram um vídeo que dizia "Deixa ela trabalhar", que falavam sobre casos de assédio e abusos que as mulheres sofriam no dia a dia, né? Como vocês lidam com essas situações hoje em dia? Como a gente estava falando, acho, né, Carol? Foi muito legal e a gente se sentiu muito inserida ao menos eu me senti muito inserida nessa campanha, porque às vezes é bem o que a gente... tinha tudo isso tinha. Tempo inteiro. Desde sempre isso acontecia, mas era muito velado, sabe? E aí o que acontece? A partir do momento que a mulher diz, não, peraí, eu não preciso aceitar isso, eu vou atrás dos meus direitos ou do que eu me sinto bem, então isso começou a aparecer mais. E quando foi lançada a campanha, eu lembro que dentro da rádio da redação a gente olhou assim e eu disse, gente, como é que pode, né? Parece que isso aí surgiu agora e não, por exemplo, nós no interior... Desde que eu comecei a ver, tinha, de alguma certa forma, algo parecido com isso, sabe? Mas o mais legal é que as mulheres se uniram, sabe? E a gente vê que, principalmente no jornalismo esportivo, às vezes não é rixa que chama, mas as mulheres, às vezes, sabe? Não que incomoda, mas, por exemplo, eu fiquei surpresa quando eu vi uma outra mulher no campo. Sabe? Eu disse, quem que é? Quem é essa menina agora? E o legal foi isso, foi a união das mulheres, que muitas vezes que a gente fala isso, que os homens, eles se defendem mais. Os homens se defendem mais, as mulheres, às vezes, não. E essa campanha foi muito legal para mostrar. Gente, gurias, a gente tem que dar as mãos, se abraçar e se proteger. Porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer por nós. Então a gente tem que fazer por nós mesmos. Sim. E essa questão da rixa, ela é muitas vezes criada pelos homens, claro, né? Com certeza. Pra querer colocar com uma certeza. contra a outra, pra uma querer ser superior à outra. E, na verdade, não existe isso, né? E essa campanha foi muito importante pra alertar sobre isso, pra unir as mulheres. Porque se a gente, às vezes eu paro pra pensar em algo tão básico, sabe? A mulher, ela só quer trabalhar realmente, só quer poder exercer o seu trabalho, não é nada além disso, né? Parece algo tão básico, mas infelizmente as mulheres ainda têm que lutar por isso. E é muito importante que se crie esses laços, né? De mostrar realmente o que acontece, porque acho que só escancarando mesmo que a sociedade vai ver como é difícil isso, só com os relatos das mulheres também. E se a gente for ver, acontece em qualquer área, né? Seja repórter de TV, repórter de rádio, qualquer uma sofre esse tipo, sendo mais exposta ou não, né? Trabalhando na TV ou trabalhando no impresso, então é bem complicado mesmo. Sim, inclusive como narradora, tem poucas narradoras, né? A primeira narradora mulher a narrar um jogo pela TV foi a Luciana Mariano, quando ela venceu um concurso na Rede Bandeirantes em 1997. Então ela foi convidada a narrar o jogo da Europa no dia 8 de março, no Dia da Mulher. Então ela comentou que é sintomático que apenas em uma data comemorativa tenhamos a oportunidade de ver uma mulher sendo protagonista de uma transmissão esportiva. O que vocês acham que falta para as mulheres, para ter mais mulheres comentaristas e narradoras? Carol, é muito difícil narrar. É muito difícil, assim, ó. É muito difícil. Eu tentei narrar, não futebol, mas eu tentei entrar num projeto esse ano da Liga Santamariense de futsal. Até foi muito legal. Eles, a gente queria que tu narrasse. Eu disse, gente, eu não sei narrar. Eu realmente não sei, porque demanda algo que eu não tenho. Não sei o que é exatamente, mas é bem difícil, sabe, Carol? É bem complicado. Então eu tentei, não deu certo. Eu disse, não vai, vou estragar os jogos. Coitadas das pessoas que estão aí jogando e eu tentando narrar. É bem complicado. Então, assim, eu sempre fico me perguntando isso. Por que será que não tem mais mulheres? Por que as mulheres não se interessam em narrar?
Eu não sei se não é bem o interesse da mulher, ou talvez realmente a oportunidade, que a Jana falou alguma coisa, principalmente na rádio, ainda tem esse negócio, tu tem que ter voz para narrar. Na rádio tem muito isso. Tu tem que ter uma voz que chame atenção, tu tem que ter uma voz que prende o ouvinte. Aveludada. Tu tem que ter uma voz... E a mulher, ela tem uma voz mais fina, assim, sabe? E talvez, culturalmente, ainda isso incomode, sabe? Ainda incomode. Mas o que é legal, teve várias oportunidades, né? A ESPN lançou na Copa do Mundo para as gurias tentar narrar, né? Eu escuto, eu gosto de procurar, às vezes, para ver meninas narrando. Então, assim, eu acho muito difícil. Eu não conseguiria fazer isso. Mas eu acho que vem também do interesse e das próprias empresas dar espaço, sabe? Dizer assim, vamos tentar lançar uma mulher narradora aí, vamos tentar. É arriscado. E às vezes as mídias comerciais tem que prender um pouco, tem que segurar um pouco. Por quê? Porque depende de patrocinador, porque depende do comercial, porque vai que um não goste, e aí perde um patrocinador de um jogo porque não gostou da narração, porque vai ter muita crítica, enfim. Então tem toda essa questão. Mas eu acho que vem também do meio abrir um pouquinho. De testar, tenta, vamos ver. Inclusive eu trouxe dados que o ano de 2018 teve um marco importante que quase todos os canais de TV fechada tiveram vozes femininas narrando jogos, né? O ESPN, o Fox Sports, Esporte Interativo. TV, né? E também elas tiveram espaço para comentaristas e roda de mesas de debates, né? Na Copa do Mundo, o mesmo ano que as mulheres tiveram destaque, entrou para a história, pois foi a Copa que mais teve mulheres, né, nesses espaços. As responsáveis por serem as primeiras narradoras dos Jogos da Copa na TV foram a Isabelle Moraes, Renata Silveira, a Manuele Avena. Dados da ESPN, mulheres em jornalismo esportivo tem ali a ESPN 9%, a Fox Sports 17%, na Esporte Interativo 19% e na Esporte TV 25%. Então, apesar dessas mudanças que as mulheres vêm ganhando espaço, elas continuam, como tu citaste no início, com baixos salários, mesmo tendo as mesmas ocupações dos homens, né? Dados do censo de 2010 revelam que 65% dos cargos das redações são ocupados por homens. Diante desses dados, eu gostaria de saber se vocês já conhecem ou vocês acham que essas barreiras que as mulheres enfrentam faz com que algumas acabam desistindo da profissão? Com certeza. Eu já conheci muita gente que quis começar no jornalismo esportivo, mas por encontrar oportunidades em outras áreas, acabou indo para essas outras profissões. E tu citaste a questão das mulheres narradoras, né? O menino, desde criança, ele joga videogame e tá lá narrando seus jogos, né? Então, ele aprende a narrar muito cedo, né? É algo quase que naturalmente, enquanto as meninas não, né? Poucas são as meninas que jogam videogame ou que são estimuladas a jogar, né, pelos seus pais, enfim, ao contrário dos homens. Então, isso já vem criando, algo natural para eles, enquanto que para as meninas não é, né? Que nem a Angélica citou, ela chegou agora e tentou aprender a narrar agora, sabe? Enquanto para o menino isso vem ao longo do tempo. Acho que essa é uma dificuldade. Eles brincavam de narrar, né? Os meninos, muitos meninos brincavam de narrar quando eram crianças. Então, não digo que é mais fácil, mas parece que é natural para eles, sabe? Sim. E essa questão também que tu falou, Carol, é que às vezes os empecilhos para te ingressar no jornalismo esportivo, eles são maiores. Então, se tu não ir atrás, se não é realmente o que tu quer, tu acaba indo para outras ramificações do jornalismo. Isso não quer dizer que é ruim, é tudo bem. Mas eu percebo isso, por exemplo, eu não faço só jornalismo esportivo na rádio, entendeu? Até porque é uma rádio do interior e não tem esse suporte. Então, eu faço geral, eu faço política, eu faço cultural. A gente acaba a minha ênfase sim, o jornalismo esportivo é onde eu mais trabalho. Mas às vezes a gente tem que fazer outras coisas. E em muitas empresas, e rádio, TV, impresso, às vezes tu vai procurar, por exemplo, eu já ouvi muito, Angélica, pois é, né, tu trabalha mais em jornalismo esportivo. A gente teria, por exemplo, uma vaga num cultural, a gente teria vaga num geral. No jornalismo esportivo já tem 1 ou 2. Por quê? Porque ainda para os meios de comunicação, para rádio e TV, tu tendo 1, 2 pessoas ali para fazer jornalismo esportivo, ok. Agora, para os outros, precisa de mais gente. Sim. Então, ainda ele não é considerado, por exemplo, um carro-chefe de muitas coisas, principalmente no interior, eu digo, né? Porque tem rádios, TVs que
né? Sport TV, SPN, enfim, são só do esporte. Mas pra gente que tá aqui no interior, pra TVs menores, rádios menores, às vezes tu tem que meio que fazer um pouco de tudo. E às vezes tu vai se perdendo no meio desse caminho. Eu na Rádio Universidade, desde que eu entrei, eu fiz praticamente só esporte mesmo. E algumas coberturas especiais, como eleição de reitor na rádio, a gente acaba fazendo. Mas lá eu fiz praticamente só esporte. Aí quando surgiu uma vaga aqui no Diário de Santa Maria, eu fui fazer a seleção para ser estagiária de esporte lá. Só que aí quando eu fui fazer a seleção, me falaram que tinha uma outra vaga, que era de assistente de conteúdo, que era uma vaga com um salário maior, enfim, com uma carga horária maior, na parte digital. Aí na hora de escolher, eu acabei escolhendo ficar lá na parte digital, para ter até uma experiência em outra área, porque eu só tinha feito esporte desde que eu entrei para a faculdade. Mas mesmo estando lá, a gente percebe que a gente tem muita liberdade também. A gente criou, por exemplo, um podcast para falar de esporte lá dentro, então eu não deixei de falar de esporte também, estando em outra área, né? E aqui em Santa Maria é muito difícil, porque tu não tem esporte praticamente o ano todo, né? Não tem muito que tu cobrir para ter, sei lá, 3 repórteres só de esporte numa rádio ou num jornal, então tu acaba indo para outras áreas naturalmente, o que é diferente de uma rádio de capital, de um jornal da capital, né, que tem mais repórteres destinados só à área do esporte, né? Aqui em Santa Maria é muito difícil tu fazer só esporte pela questão do que oferece a cidade mesmo, né? E a gente vê muitos jornalistas, repórteres, apresentadores, por exemplo, que às vezes cobrem eleições, às vezes vão cobrir um jogo, então, e às vezes tu acaba meio se perdendo naquele caminho mesmo por oportunidade. Tem mais oportunidade aqui, tu vai abraçar, né? E tu não vai, enfim, então acaba acontecendo. E é uma característica do jornalismo hoje, natural. né? Assim como hoje em dia tu não faz só rádio, tu acaba fazendo Outras uma live coisas. no Facebook, acaba escrevendo também. O jornalista multimídia. E hoje tu tem que ser Sim, assim. senão tu não... Se tu pegar e dizer, não, eu só sei fazer rádio, eu só sei falar no microfone bom, então aqui pra nós, não sério. Só sei falar de esporte. Ou eu só sei falar de esporte, ou eu só sei apresentar, eu nunca fiz não sei ir pra rua, fazer uma reportagem de rua. Então, não sei fazer uma live no... Ai, tenho vergonha, não consigo... Tu vai perdendo espaço. Sim. Outra questão que eu trouxe é sobre a questão da estética da mulher, principalmente no telejornalismo, né? De acordo com o ator e sociólogo Jean Baldrin, os corpos precisam estar à total disposição no mercado, obedecendo regras e se enquadrando em determinados padrões estéticos, a fim de que a notícia não se perca e nem o público reaja com estranhamento ao corpo mediador das informações oferecidas durante o telejornal. Dados de uma pesquisa do perfil Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Indisciplinares da Comunicação, revelam que as apresentadoras têm um perfil que seria cabelo curto, aparência mais nova, cabelo liso e não aparenta estar acima do peso. Em relação à figura masculina, essa cobrança não há tanto, né? É um meio... pouco importa se ele for careca, idoso ou se não está se vestindo na moda. As mulheres só são mais criticadas por roupa, cabelo, maquiagem, sapato. Então, eu gostaria de saber se você sente ou já passaram por alguma situação de serem mais cobrada, que vocês sentiram que foram mais cobrada na questão estética do que um homem, um repórter. Na rádio, graças a Deus. Agora existe isso, né? Agora existe porque a gente faz muito live, né? Faz muita coisa pela internet também. Mas nas redes sociais não há tanta Não essa há cobrança tanta essa como na cobrança. TV. Então, assim, ó, na rádio é muito tranquilo, entendeu? Às vezes tu tem que só se cuidar, e isso eu acho que, né, a gente como repórter, por exemplo, tem certas roupas que tu não pode ir no gramado, tem certas roupas que tu não pode ir... Não que tu não possa ir, se tu quiser ir, veste o que tu quiser, tranquilo, mas tu tem, né, algumas coisas que não que te exigem, mas que tu sabe que tu precisa, né, ter alguns cuidados maiores. Quando eu comecei a fazer TV, que foi faz pouco tempo, eu me senti com isso, por quê? Porque tu percebe que quando existe uma vaga, às vezes a pessoa nem é tão boa, a menina, a mulher, mas ela é bonita. Ela é bonita. Ela chama atenção porque ela é bonita. É exatamente essas características que tu falou. E aí eu fico me perguntando, até que ponto a beleza é mais importante que o conteúdo que a pessoa tem? Ou a maneira que a pessoa tem de se comunicar, de passar informação para o telespectador ou para o ouvinte? Até que ponto é a beleza que importa nisso tudo? Eu acho que agora, como tudo, com toda essa evolução, vem se modificando um pouco. A gente já vê perfis um pouquinho diferentes, mas não fugindo muito disso tudo que tu falaste, Carol.
mas vem. Mas é nítido que existe uma cobrança para a mulher e não existe para o Sim, homem. e Nítido. por que há essa cobrança para a mulher e não para o homem? Pois é, por que será que, né? A Por que pergunta será que as vale pessoas- R$1 milhão. Por que será que os donos de empresa, que essas empresas, principalmente a mídia televisiva, opta por mulheres com esse perfil e não com conteúdo? Independentemente se a mulher é loira, morena, cabelo encaracolado, liso, comprido, mais gorda, mais magra. A mulher sempre foi muito questionada, né, em qualquer posição que ocupe, e uma informação dada por um homem sempre se tem a impressão de que teve mais credibilidade do que uma informação passada por uma mulher, né? Então, acho que a partir disso que as TVs começaram a usar aquele estereótipo da mulher bonita pra estar lá mais pra embelezar a TV para um homem assistir, né? Não pelo conteúdo que elas tinham a oferecer. E uma coisa que eu percebo que vem mudando um pouco, antigamente a mulher para estar na TV, ela tinha que estar de salto, ela tinha que estar toda arrumada, maquiada. Hoje, por exemplo, tu assiste um Esporte Espetacular, tá lá a Bárbara Coelho apresentando de calça normal, tá apresentando de tênis, não tá de salto, não tá de saia, não tá com uma maquiagem exagerada, não tá com o cabelo todo arrumado. Então, já é algo que vem se tornando uma naturalização da mulher também, né? Na Sim, TV. e essa cobrança, será que ela é feita pela estética, ela é feita pelo público ou pelas empresas? É que a empresa, eu acho que a empresa pensa no público, né? O meio de como tu vai, qualquer coisa que tu vai fazer, um programa, alguma coisa, tu vai pensar se aquilo é bom pro teu público. Então, o que o público quer ver? O público quer ver aquilo. Então, eu acho que é uma cobrança ainda mais do público do que da própria empresa em si. Mas isso que tu falou, Jana, a gente vê bastante no esporte, né? Mas, por exemplo, tu não vê num jornal... Sim, no jornal tradicional. Tu não vê. Até que o Jornal Nacional agora, levanta, faz, conversa. Mas tá? ainda as mulheres ainda estão de são salto. social. Aquele estereótipo de seriedade, de tipo, tu tem que ser isso pra te passar credibilidade e pra todo mundo ficar fixado em ti, assim, sabe? Mas... Vamos tentar fazer com que as coisas sejam mais naturais. Inclusive, a gente não é acostumado a ver mulheres de cabelo branco, né? Os jornalistas. Por que para o homem não é cobrado isso, Cabelo né? grisalho. Cabelo grisalho e para a mulher. Esse é outro ponto, né? Então, eu gostaria de saber de vocês o que falta para a mulher nesses pontos que são ainda diferentes dos homens, o que falta para a gente ter o mesmo espaço totalmente que nem o deles. Falta uma mudança na sociedade, né? Porque a sociedade ainda é machista, a gente não tem como negar isso. E o jornalismo, o esporte, é um reflexo da sociedade, né? Então, esses setores também vão se tornar machistas. Acredito que parte muito de uma mudança estrutural da sociedade, porque as mulheres já vêm ocupando esses espaços, elas já vêm saindo de casa já há muito tempo, então parte muito mais da sociedade aceitar essas pessoas nessas áreas, né? Ocupando espaço de liderança, que é o que incomoda muitas vezes, né? Uma mulher ocupando espaço de liderança. Isso vem mudando, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Exatamente, Carol. Mais é a sociedade, sabe? Porque pode ter certeza que não é por não vontade das mulheres. Porque todo mundo sabe, é chato ficar andando de salto por aí o dia inteiro e ficar toda engomadinha, arrumadinha. Então, é complicado. Só que ainda precisa-se ou tem-se feito isso porque é algo que a sociedade pede que seja feito. Sim. Então, é uma mudança cultural, é uma mudança da sociedade, é uma mudança que tem que vir aos poucos. E essa geração que está vindo, ela já vem diferente. Então, eu acredito que as coisas vão ser diferentes daqui para frente. E para as futuras jornalistas, o que conselho vocês dão para essa nova geração que vem vindo de jornalistas? É a questão de não desistir, né? Porque no começo sempre vai ser difícil. Eu não vejo uma pessoa, uma mulher jornalista trabalhando com esporte ou com jornalismo no geral, né? Que fale que foi fácil desde o princípio, que não passou por nada ruim. A gente queria que isso não acontecesse, mas infelizmente acontece. Não desistir, tentar se impor sempre que possível e saber que a maioria das coisas que vão acontecer com elas vão ser injustas, vão ser cobranças injustas só por elas serem mulheres e não deixar que isso abale elas. Sim. E, Carol, assim, quando a gente fica na faculdade, quando a gente faz, pelo menos no meu caso, quando eu fiz jornalismo, eu achei, nossa, que legal, são vários leques, vai dar pra fazer muita coisa. Mas não é muito assim. Então, assim, a gente não pode ser aqui e dizer, não, é tudo fácil, vai dar tudo certo na hora, tu vai se formar, tu vai arrumar emprego.
não é muito assim. Mas o mais importante é o que eu sempre digo, a partir do momento que tu faz aquilo que tu gosta e com amor, tu não vai trabalhar, tu vai estar fazendo aquilo com a maior admiração do mundo que tu tem. E tu tem que sempre acreditar e ter a certeza que é aquilo, sabe? De tu pegar e dizer, não importa, vai ser difícil, vai, eu não vou ficar rica? Não vou, porque tu não vai ficar rica, ao menos aqui fazendo jornalismo, não vai. Mas é o que eu gosto, é o que me faz feliz. E eu percebo isso cada vez mais, assim, ó. Desde que eu me formei, eu tinha uma ideia totalmente diferente do mercado de trabalho de jornalismo, independentemente da área. E quando tu ingressa no mercado de trabalho, tu sofre muito porque é muito diferente de tu estar na academia. A vida real é muito diferente dos livros e da academia. Então tu sofre um baque. É uma mudança para ti, de tipo, Deus chegou, agora sou eu, é minha responsabilidade, chega de pai me mandar dinheiro, eu vou ter que me virar. E eu vou ter que mostrar que eu sou boa, e eu vou ter que ser boa, e eu vou ser boa. Porque eu estudei para isso, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Então, a pessoa, principalmente, né, as jornalistas meninas, independentemente da área, e principalmente se for na área esportiva que elas querem, elas têm que ter a consciência de que às vezes vai ser difícil, mas que vai dar certo. E que elas vão ser boas, elas vão mostrar o trabalho delas, e que vai ser lindo no final a gente chegar no momento e dizer, foi difícil, foi complicado, mas eu tô aqui com o meu trabalho e com a minha competência. Obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com a Janaína Ville, repórter do Diário e também da Rádio Universidade, e com a Angélica Varaschini, repórter da TV Santa Maria e jornalista esportiva da Rádio Membuí. Obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Prazer conversar com vocês. Obrigada.